Paracatu Rural apresenta Prosa no Campo. Apresentação Francis de Oliveira. Olá pessoal, bem-vindo ao Paracatu Rural especial de domingo, com essa prosa no campo. Hoje no seu Paracatu Rural nós estamos recebendo o seu Anir André aqui na Fazenda Chatinha e ele abriu as porteiras para o Paracatu Rural, então, para poder conhecer um pouco do dia a dia dele. Ele vai contar um pouco da atividade agropecuária que ele exerce aqui em Paracatu há muitos anos. Seu Anir, bem-vindo ao Paracatu Rural e obrigado por nos receber aqui na sua propriedade. Francis, eu que agradeço, tá? Pela oportunidade que vocês estão dando e para a gente ter a oportunidade de falar alguma coisa sobre atividade leiteira, né? Seu Anir, o senhor é nascido em Vazante, eu estava me contando, né? Isso, eu nasci em Vazante, fazenda Macaquinhos, em 1950. Eita! Estou com 71 anos hoje, mas meu pai mudou aqui para a região, município de Paracatu. Eu estava com 1 ano e permaneci aqui, na região até os 17 anos, quando fui para Brasília estudar, e por lá fiquei, né? Estudar, trabalhar, fiz concurso, me casei, enfim, toda a atividade em Brasília, mas sempre com um pé aqui em Paracatu. Sim. Mais especificamente um pé na fazenda, porque eu sempre gostei da atividade leiteira. Sim. Sempre. Sim. Então, essa Fazenda Chatinha, o senhor adquiriu, ela era do seu pai? Como que é a história dela? na verdade, começou na Fazenda Chatinha 1. Quando a minha mãe faleceu, eu tinha 13 anos de idade. E foi feito o inventário, nós ficamos com a parte, foi feita a divisão, fazenda muito pequena. E posteriormente, quando meu pai faleceu, novamente o inventário, ficamos eu e o meu irmão mais velho em sociedade, e aí iniciamos a atividade leiteira. Na verdade, iniciamos a atividade leiteira nossa, porque o meu pai sempre foi um produtor de leite. Sim. E a gente já militava aí essa área de produção de leite, tá? Como se chamava? O seu pai já faleceu? Já. Como se chamava o seu Meu pai pai? faleceu em 1988, Antônio André. Antônio André. Antônio André. Seu Antônio André. E a mãe do senhor, qual é o nome dela? Maria. Maria, mas o apelido de Chatinha. Por isso, então, o nome da fazenda. A homenagem que nós fizemos à minha mãe foi a Fazenda Chatinha, né? Inicialmente em sociedade com meu irmão, a Chatinha 1. Depois nós adquirimos terras aqui onde nós estamos. Sim. E quando eu aposentei do Banco Central, meu irmão ficou com a Chatinha 1 e eu fiquei com a Chatinha 2. Entendi. Até porque meu irmão não se identificava muito com a atividade de leite e eu sim. Então ele ficou com a Chatinha 1 e eu Chatinha 2. Estamos aí até hoje. Bacana. Qual o nome dessa região aqui da Chatinha? Aqui, pois é Morragudo, né? Comunidade rural de Morragudo, e aqui mais especificamente é Riacho. Nós estamos banhados por qual rio aqui? Aqui nós temos o Escuro Grande, que passa próximo, e o Escurinho, né? De um lado e o Escuro Grande do outro. Não falta água aqui na região do senhor? Não, na minha fazenda propriamente tem pouca água, Certo. pouquíssima água. Nós temos um córrego aqui, mas esse córrego já há alguns anos vem secando no período da seca, tá? Mas hoje, por exemplo, para abastecer a fazenda, eu tenho poço artesiano. Entendi. Porque eu utilizo essa água do córrego em roda d'água para os animais e o consumo interno, consumo doméstico eu faço com poço artesiano. Entendi. Seu Anir, o senhor falou que o pai do senhor trabalhou, então, a vida toda como produtor rural. Antes do senhor ir para Brasília, o senhor ajudava nas atividades da fazenda? Rapaz, eu iniciei os estudos aqui na região rural de Morragudo, naquela época que as professoras ficavam hospedadas em casas de algum morador da região. Sim. E então as escolas eram construídas em cada micro-região, né, porque os alunos iam a pé ou a cavalo para a escola. Então tinha que ser muito próximo, né? E em casa, por exemplo, meu pai e a minha mãe sempre preocuparam com isso,
Tanto é que lá na minha casa se hospedou mais de uma professora. Entendi. Ela, na verdade, morava aqui na fazenda do meu pai, né, e lecionava. Então eu fiz o primeiro e segundo ano, se não me engano, aqui no Morro Agudo. Depois eu fui para Paracatu. Naquela época a gente ficava em casa de parente, né? Uhum. Eu fui para a casa da minha tia, posteriormente fiquei na casa do meu tio e estudando em Paracatu. Agora, férias e todos os finais de semana a gente vinha para a fazenda e aqui a gente pegava mesmo para valer. Uhum. Ou seja, não tinha barracão, não tinha nada disso naquela época. A gente levantava aí de madrugada, com chuva ou sem chuva, e eu ia para o curral ajudar a ordenhar os animais. Uhum. E eu sou daquela época que depois da ordenha, depois de tirar o leite, a gente ia fazer creme com desnatadeira. Não precisa dizer que era manual, né? Porque naquela época não existia energia na região. Então a gente ia para a desnatadeira para preparar o creme. E de tempos em tempos passava um caminhão na região e levava aquele creme. Posteriormente nós passamos a fazer queijo. Né? Então depois do leite a gente ia preparar queijo e depois, é claro, distribuir soro para os porcos. Mas depois do soro a gente ia também cuidar de recolher goiaba, recolher manga para distribuir para os porcos. Então era isso, a gente pegava firme mesmo. Meu pai sempre exigiu isso da gente, tá? Que bacana. Até os 17 anos. Aí foi quando você foi para Brasília. Exatamente, com 17 anos eu fui para Brasília estudar, fui para uma república com um grupo de Paracatu, uma turma jovem, 17 a 19 anos, e eu lembro a primeira república nossa, nós morávamos 9 pessoas num quarto. Veja bem, essa turma de 17, 19 anos, e então era um negócio meio complicado para a dona do apartamento, né? A bagunça que esses jovens faziam. Fui para Brasília, trabalhei uma temporada em empresa ligada ao ramo imobiliário e de condomínio, administração de condomínio. E me preparando para o vestibular e concurso. E aí, rapaz, tem alguns episódios aí dessa história de estudar para concurso, porque normalmente final de semana a gente vinha para Paracatu e para fazenda. Sim. Quase sempre. Mas a gente virava às noites estudando, porque eu queria fazer vestibular para medicina na UNB. Era o meu sonho. Era o meu sonho. Fiz o científico no Colégio Setor Leste em Brasília, que até hoje é um colégio bem conceituado. Embora público, conceituado, Colégio Setor Leste. Então fiz lá o científico no Setor Leste e tentei, claro, vestibular para medicina na UNB, não passei. E eu tive um primo também de Paracatu, que a gente virava as noites, madrugadas, estudando. E surgiu o concurso do Banco do Brasil, em 1971, concurso do Banco do Brasil. Eu fiz e esse primo meu também. E a gente naquela época, Francis, matemática financeira, a gente estava muito bom em matemática financeira. Nós fizemos o concurso, eu fui aprovado e ele não. Mas o que aconteceu? O Banco Central naquela época requisitava funcionários de várias instituições financeiras. Sim. Várias. E o Banco Central recrutou um grupo. Me parece que os classificados entre 70 e 180, por aí. E a minha classificação era número 100 e alguma coisa. Então eu fui requisitado pelo Banco Central, mas como funcionário do Banco do Brasil. Eu tomei posse em 1972, no mesmo dia, Banco do Brasil, Banco Central. Então eu não cheguei a trabalhar nem um dia no Banco do Brasil. Entendi. Fiquei uma temporada no Banco Central como requisitado e surgiu naquela época a oportunidade de as pessoas requisitadas pelo Banco Central poderem optar pelo quadro próprio do Banco Central. E eu entrei com meu requerimento optando pelo quadro do Banco Central. Enquanto eu aguardava essa análise por parte do banco,
surgiu um concurso do próprio Banco Central. Eu fiz o concurso do Banco Central, fui aprovado. Aham. Aí o Banco Central me convocou, mas aí eu dependi de pedir demissão do Banco do Brasil para tomar posse do Banco Central. Entendo. E eu não queria perder naquela época a Previ, por exemplo, né? Caixa de Previdência do Banco do Brasil, naquela época era supra-sumo, ainda é, né? O plano de saúde do Banco do Brasil ainda é muito bom, e eu queria permanecer com isso. Então eu solicitei ao Banco Central que aguardasse o desfecho, a decisão com relação à minha opção pelo quadro próprio. E alguns meses depois, poucos meses depois, o Banco Central aceitou esse meu pedido de opção e eu fiquei vinculado também à Caixa de Previdência do Banco do Brasil, mas agora como funcionário do Banco Central. Entendi. E foi assim, tá? Começou, ou seja, a vida profissional dessa forma. No Banco Central você ficou quantos anos? Eu trabalhei no Banco Central durante 37 anos. No Banco Central eu trabalhei uma temporada. Quando iniciou a reforma da Previdência no governo Fernando Henrique Cardoso, surgiu muitas informações, né, desencontradas, e eu preocupado em manter aqueles benefícios, eu pedi minha aposentadoria proporcional. Aposentadoria proporcional. O banco concedeu. Eu imaginei que depois de aposentado, o aposentado não fosse taxado, mas fomos. Mesmo aposentado, nós fomos taxados. Eu saí com 70% apenas. Mas no caso específico do Banco Central tem a opção, a lei permite que você possa voltar para complementar o seu tempo. Entendi. Desde que tenha vaga no Banco Central, desde que você seja aprovado nos exames médicos. E aí, depois de 3 anos que eu fiquei fora nessa minha primeira aposentadoria, eu fiquei fora cerca de 3 anos, aí eu voltei, fiquei mais 5 anos, que é o tempo mínimo quando você retorna para ficar. No meu caso, bastava 2 anos, cerca de 2 anos eu completava minha aposentadoria, mas quando você volta nessa situação, teria que ficar pelo menos 5 anos. Fiquei 5 anos e aí sim, saí com minha aposentadoria integral. Foram apenas 37 anos no Banco Central. Mas nesse meio tempo, o pé ficou aqui na fazenda. O pé ficou porque eu vinha aqui normalmente a cada 15 dias, como é hoje, a cada 15 dias. Os finais de semana a cada 15 dias era aqui na fazenda, tá? Mas não vinha a passeio, não. Não vinha a passeio. Era para trabalhar. Trabalhar. E trabalhar mesmo, Imagina. sabe? E até porque depois de um certo tempo, meu pai fundou a Associação de Desenvolvimento Social do Morro Agudo. Meu pai foi o fundador dela. A sede é bem próxima daqui. E essa associação chegou a um ponto, começou a regredir, sabe? Porque qualquer entidade, qualquer negócio, você precisa de alguém para tocar. Sim. Né? E a associação começou a regredir e me pediram para entrar na associação. Isso foi em 2002, se não me engano, 2002. Eu pensei, puxa, meu pai fundou uma associação. Eu não posso deixar essa associação acabar, né? Fechar. Entramos, vinculei aí alguns amigos aqui da região. Eu falei, eu entro desde que seja acompanhado de pessoas para a gente dividir essa tarefa, porque nós pretendemos fazer um trabalho bom. Quando nós entramos na associação, o trator que existia, ele estava praticamente parado há 1 ano. Um trator bastante velho. E nós entramos com um projeto junto ao Ministério do Trabalho, pedindo um trator e 11 implementos agrícolas. Isso foi em 2003. Em 2006, nós conseguimos a aprovação desse projeto, rapaz. Foi liberados os recursos, nós fizemos uma licitação em Paracatu para comprar um trator e 11 implementos agrícolas. E mais importante, o dinheiro que foi liberado para a gente comprar a máquina e os implementos, nós compramos todos e sobrou dinheiro. Que bacana.
E aí, rapaz, foi um sucesso absoluto, porque nós fizemos aí um evento espetacular, quando do recebimento dessa máquina. E para você ter ideia o que isso significa, quando nós assumimos a associação, nós fizemos silagem para 3 produtores aqui na região. Depois da aquisição da máquina, 3 anos depois, ou 4 anos depois, nós recebemos, inclusive, a visita do representante do Ministério do Trabalho aqui, porque a gente tinha que fazer os relatórios anuais, prestar conta. Nós chegamos a atender aqui na região, na confecção de silagem, mais de 100 pessoas. Isso a gente tinha um trator, porque era uma máquina nova. Agora, é claro que um trator só você não consegue atender 100 pessoas. Sim. Mas a gente participava das licitações da prefeitura e a gente tinha condições de oferecer um preço menor, porque a associação não visa lucro, tá certo? A gente conseguia um preço melhor, ganhava a licitação. E aí a gente recrutava os tratores da região, quem tinha trator, para trabalhar para e sob a coordenação da associação. Nós chegamos aqui, em determinado ano, preparação de silagem, chegamos a trabalhar com 4 frotas fazendo silagem. E o mais importante, a gente atendia o pequeno produtor no momento certo. Por quê? A associação não importava atender um produtor lá na ponta do Morro Agudo, e se o milho dele tivesse em ponto de ser preparado para silagem, a gente andava 2, 3, 5, 10 quilômetros para atender o segundo produtor. Entendeu? Então a gente procurava atender o produtor no momento certo. Sim. E quando eu fiz o relatório e que apresentei para o Ministério, o assessor lá do ministro me ligou. Eu falei, não é possível isso que você está falando, não é possível. Em 4 anos, você sair de 3 para mais de 100. Não é possível. Tem alguma coisa aí, tá certo esse seu relatório? Eu falei, vai lá e vê. Vai lá, vamos fazer uma reunião. Mas é claro, Denis, eu tinha um grupo que trabalhava comigo, tá? Mas pessoas realmente dedicadas. Ou seja, entramos para fazer a associação funcionar. E acabou que nós ficamos 12 anos nesse processo aí. Entendi. Tá? É essa associação que até hoje está aí. Vamos fazer o seguinte, eu vou chamar um intervalo aqui pra gente beber um golinho d'água. Daqui a pouco a gente volta, o seu Ani vai contar um pouco mais dessa vida da comunidade aqui e outras histórias também que ele tem para contar para você, principalmente para você, produtor rural da pecuária leiteira. É já, não saia daí. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Estamos de volta com o seu Paracatu Rural, conversando hoje com seu Anir, aqui na região do Morro Agudo, na fazenda Chatinha. Ele já contou um pouquinho pra gente da história dele, trabalhou no Banco Central, começou falando aqui, antes da gente encerrar o bloco passado, sobre o trabalho com a associação. Seu Anir, o senhor falou que o pessoal lá do Ministério do Trabalho ficou impressionado com o que foi feito em tão pouco tempo. Mas assim, o senhor falou, pessoas engajadas, né, no trabalho, em servir a comunidade e algo assim que foi feito da comunidade para a comunidade, né? Então, é muito importante hoje todas as comunidades rurais, sejam aqui do município de Paracatu ou de outros municípios, terem esse engajamento, essa união de querer todos o bem comum da comunidade, não o bem individual.
Se a comunidade vai bem, o individual também vai bem, porque de uma forma ou de outra ele é beneficiado, ajuda a beneficiar o vizinho, aquele lá do outro lado também é beneficiado, e quando vai realizar qualquer outro tipo de ação que precisa da comunidade estar unida, ela vai estar unida e vai estar conseguindo alcançar todos os objetivos, né? Isso aí é muito importante. Eu tenho batido muito nessa tecla durante esses quase 7 anos de Paracatu Rural, de que a classe produtor rural, seja pecuarista de leite, pecuarista de corte, agricultor familiar, assentado rural, tem que unir, tem que trabalhar junto. Todo mundo é a mesma classe, é produtor rural. Existe um nome para definir todos esses produtores, seja de leite, de carne, de grãos, produtor rural. O que mais o senhor destaca nesse período que o senhor esteve à frente da associação aqui? Dos eventos que nós programávamos, com relação, por exemplo, a torneio leiteiro. Nós chegamos a ser comunidade rural, Francis, talvez, que tenha realizado ininterruptamente torneios leiteiros. Nós chegamos a fazer quase 40 torneios leiteiros anuais. Esse torneio leiteiro, os fiscais iam em cada fazenda para fiscalizar, e depois a gente tinha um evento para entregar os troféus e confraternizar. Rapaz, isso trazia, facilitava, fomentava uma união tão grande, rapaz, isso aí, os produtores. Então, na semana que a gente desenvolvia esse torneio leiteiro, a gente tinha aqui uma vendinha, um boteco, que a gente chama o Boteco do Morragudo. Então, nós colocávamos um quadro, nós íamos anotando a produção de cada animal dos participantes daquele dia. Então, normalmente, iniciava na segunda-feira e terminava no sábado. Então, rapaz, toda a tarde reunia o pessoal para ver quais os produtores, ou qual o produtor daquele dia tinha levado torneio. Né? Levado não, tinha produzido o maior número de leite, maior quantidade de leite. E aí, segunda, terça, quarta até sábado. Sábado era o coroamento das coisas. Né? Então, um negócio muito legal, muito fantástico. E o que nós fizemos com relação à máquina nova que nós adquirimos? Esse é um ponto também que eu havia esquecido, que eu quero destacar. Nós criamos um benefício para o pequeno produtor. Como é que é esse benefício? A associação exige uma anuidade. Essa anuidade é um valor simbólico. Tá? Mas o produtor que pagava anuidade no mês de janeiro, porque esse dinheiro arrecadado no mês de janeiro servia para a associação tocar o dia a dia dela, uma coisa muito miúda, mas servia para tocar o dia a dia dela. Então, o produtor que pagava anuidade em janeiro, ele tinha o benefício da primeira hora de trator, primeira hora de graça, gratuita. Agora imagina você, Francis, o quanto isso é importante para o pequenininho. Porque muita gente tem o quintal. Ele usa serviço de trator, por exemplo, 1 hora. O trator com 1 hora de trabalho atende aquele produtor. E se ele pagasse a anuidade em janeiro, ele tinha a primeira hora de graça. O que significa isso? Significa que ele tinha o serviço do trator de graça. Entendi. Por quê? Era 1 hora, a primeira hora de graça, então ele tinha 100% de desconto. Se a pessoa usava 2 horas, ele pagava 1, então ele teria 50% de desconto. E aí você ia subindo o valor de acordo com o tamanho do produtor. E os grandes produtores, obviamente, pagavam 100%. Então, rapaz, isso serviu de modelo, inclusive, para o representante do Ministério, que também financiava trator para outras comunidades. Falou que queria levar essa ideia para outras comunidades, tá? Então, esse ponto eu havia esquecido, eu gostaria, por isso eu fiz questão de destacar. Muito bem. A ideia do torneio leiteiro foi muito boa, porque a união, a confraternização, e ainda acaba que esses produtores falam, não, eu quero ser campeão. E aí buscava o técnico, buscava o extensionista, falou, vem cá, me ajuda aqui, vamos olhar o que eu estou precisando melhorar, minha pastagem é isso, é aquilo, meu gado, o que está acontecendo. Quer dizer, ele buscava o apoio técnico para poder
trabalhar o seu gado ali durante o ano, para quando chegasse na época tá com o gado afiado, pronto para poder participar daquela competição. Isso aí beneficiava ele individualmente, a comunidade nessa questão da disputa e o consumidor final, porque né, se você está investindo no dia a dia ali na produção de leite, para ela ter uma qualidade melhor, o laticínio vai coletar o leite, vai pagar melhor o produtor e consequentemente, o consumidor tem um produto de melhor qualidade. Quer dizer, tudo tem uma consequência de todo esse trabalho que foi feito aqui. Acredito eu que ainda é feito, o torneio? Não, o torneio parece que nos últimos anos não tem sido feito esse torneio. Tá? Entendi. Mas isso, na verdade, esse torneio iniciou com meu pai ainda. Antes da associação, depois foi montada a associação e o torneio continuou por cerca de 40 anos. Mas, seu Ani, o senhor lá em Brasília, no Banco Central e cuidando da associação aqui, foi assim que aconteceu? Foi assim que aconteceu porque eu vinculei a minha entrada na associação, eu não tinha tempo. Eu só vim aqui final de semana para cuidar também da minha fazenda e da associação. A gente tratava isso tudo por telefone, com a equipe, o grupo daqui, do Morro Agudo, que toparam e aceitaram entrar na diretoria. Tanto é que a condição, quando eu entrei, falei, nós temos que mudar o estatuto, porque eu preciso criar mais diretoria, para a gente distribuir as tarefas, essas atribuições. E eles toparam, e eu peguei uma turma espetacular, rapaz, turma que realmente queria trabalhar, sabe? Turma que realmente queria ver crescer a associação, então isso é maravilhoso. E muito gratificante, sabe? Aí hoje o senhor está cuidando só da Fazenda Chatinha? Hoje eu estou aposentado, mas eu tenho negócios em Brasília, há muitos anos eu tenho. Eu preciso ocupar meu tempo em Brasília também, a família está lá, mas eu preciso ocupar meu tempo. E a fazenda. Então hoje eu dedico um pouco mais, depois da aposentadoria eu dedico um pouco mais à fazenda, porque normalmente eu venho na sexta-feira e volto na segunda. Entendi. Ou se eu venho no sábado eu volto terça. Por aí. Então, eu tenho também um dia útil. Porque na medida que você vai crescendo, aumenta, é claro, né? O trabalho aumenta a responsabilidade. Então, hoje eu estou dedicando um pouquinho mais do que dedicava na época que era do Banco Central. Entendi. Hoje o senhor produz, em média, quantos litros de leite? Hoje eu estou naquela fase de baixa de produção de leite, ou seja, muita vaca seca, né? Sim. E quantidade menor de vaca em produção. Ontem, por exemplo, foi 1.800 litros de leite, mas a gente deve chegar agora em junho, porque aí eu pego o pico alto de produção. Muita vaca parindo, a gente deve atingir em junho, julho, 2.500 litros. Sim. E a gente deve atingir o nosso projeto, que esse projeto a gente vem trabalhando aí há 5, 6 anos, com assessoramento aí do pessoal do Sebrae, Projeto Educampo, que a cooperativa é uma das patrocinadoras. É um projeto espetacular, espetacular. E não só ele. A cooperativa hoje está com 3 projetos muito bons para o produtor de leite, que eu acho que todos os produtores deveriam experimentar. Porque quando a pessoa entra, ele não sai mais, porque ele vê o resultado. Então, eu entrei para o Educampo, eu fui um dos primeiros a entrar no projeto Educampo, quando a cooperativa ofereceu essa oportunidade. E eu tinha um projeto, a gente tem um projeto, que é produzir 3.000 litros de leite dia, em média. Esse é o projeto. E a gente deve atingir esse projeto agora em setembro e outubro. Ou seja, em 2022 a gente deve atingir o projeto e eu pretendo estabilizar. A minha ideia é não ampliar mais. E esse projeto foi um pouco demorado, a gente vem crescendo devagar, porque eu não compro animais. O crescimento é vegetativo, ou seja, vamos crescer com as novilhas que eu estou criando e recriando. Que eu estou fazendo as minhas futuras matrizes. Tá? De acordo com as características da região, o senhor vai então fazendo esse melhoramento genético para o melhor que atende aqui a demanda. A opção nossa aqui da fazenda, eu particularmente gosto do animal 3/4 de sangue holandês. Né? Ele tem 75% de sangue holandês, 25% de sangue gir. Eu particularmente gosto desse animal. E a fazenda praticamente está com gado 3/4. Mas para você fazer o 3/4, você precisa do meio sangue.
Tá? Então, de tempos em tempos, ou a gente faz fertilização FIV meio-sangue, ou a gente compra novilha meio-sangue. A última vez, a penúltima vez, eu comprei algumas novilhas meio-sangue da região, gado de alta genética, claro, tinha que ser. E depois disso nós já fizemos algumas FIV, inseminação, alguns embriões meio-sangue, porque eu preciso reciclar, né? Entendo. Eu preciso entrar com meio-sangue para formar o 3/4, que foi a minha opção. Entendo. Por que o 3/4? O 3/4 é de alta produção de leite, considerado o ambiente que nós temos, a nossa região, o clima nosso é de alta produção. E ele tem uma certa rusticidade, porque ele tem 25% de sangue giga. Né? Então é um animal, se bem manejado, produz muito leite. E bem alimentado, obviamente. Né? Então foi a opção da fazenda. O que o senhor fala com relação a essa questão do valor ser diferenciado no preço do leite pago ao produtor de acordo com a qualidade do leite? Qual é a opinião do senhor sobre isso? Rapaz, eu acho fundamental, imprescindível. Né? Rapaz, nós estamos produzindo um produto nobre, um produto que ele é direcionado basicamente para criança, né? E parte para a pessoa idosa. Então é um alimento nobre, então tem que ser mesmo. Nós vamos continuar trabalhando e eu acho que cada vez vão apertar um pouco mais, e tem que apertar, porque hoje eu acho que o mundo não aceita mais produto de qualidade ruim, né? Sim. A coisa evoluiu de tal forma e numa rapidez tão grande que o mundo hoje não aceita mais produto de qualidade ruim. É verdade. O senhor fornece, desde que o senhor começa a trabalhar, desde que o senhor trabalha com a atividade leiteira, sempre foi para a Copervap? Foi. Sempre fui cliente da Copervap, embora tenha recebido ao longo dos anos aí algumas propostas de outros laticínios, mas como opção, minha opção foi continuar a cooperativa. E a razão principal disso aí foi porque é uma empresa nossa, é minha, né? Porque eu sou sócio também da cooperativa. É uma empresa genuinamente paracatuense. É uma empresa que gera emprego em Paracatu, aliás, é a maior empregadora hoje de Paracatu, e é uma empresa que mais paga impostos em Paracatu. Então, veja bem, toda a riqueza, toda a renda gerada fica no nosso município. E, enquanto outro laticínio, toda essa riqueza, esse emprego, essa renda vai para o outro município, ela só leva o nosso produto. Então foi minha opção essa, e a principal razão é essa aí. Entendi. Sem dizer também que traz de outros municípios para nós. Por exemplo, o produto Paracatu é muito bem quisto em Brasília, onde o senhor também tem residência. Aliás, eu sou, vamos dizer, fã da Copervap, né? Fã da cooperativa. Como eu moro em Brasília e eu faço uma propaganda muito grande, assim, na base da brincadeira, mas brincadeira séria. Então, no banco, por exemplo, eu trabalhava no banco, de vez em quando eu vim para Paracatu, eu levava um queijo. E chegar lá, gente, vocês hoje estão comendo queijo Paracatu. Tá? E vocês em qualquer mercado, ou na maioria dos mercados aqui, vocês vão encontrar produtos Paracatu. Comprem, porque nós ganhamos aí inúmeros prêmios em nível nacional de produtos Paracatu. Por exemplo, na minha academia, eu vou para a academia, de vez em quando eu estou levando um queijo e faço aquela propaganda, sabe? Leva um pote de manteiga também. E realmente a qualidade é muito boa. A qualidade é muito boa. Com certeza. Tanto é boa que, efetivamente, a cooperativa tem levado várias premiações, né? Verdade. Na qualidade dos produtos. Eu vou chamar um breve intervalo, a gente volta daqui a pouquinho proseando um pouco mais aqui com o seu Ani. Não saia daí. Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que o seu programa vai ser a sua marca
ela vai aparecer nos 4 cantos aqui do Noroeste Mineiro. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube. E aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então você que é empresário rural aí, ó, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu, pessoal? De volta com seu Paracatu Rural, especial de domingo, nessa prosa aqui no campo, passarinho cantando, tirou uns rasantes aqui agora há pouco, com seu Ani, produtor rural, cooperado da Coopervap, que falou um pouquinho aí também no bloco anterior sobre a produção leiteira, falou da associação anteriormente também. Mas seu Ani, eu vou fazer uma pergunta bacana. Quem é seu Ani? Família, pai, mãe, irmãos? O senhor já falou o nome do pai e da mãe do senhor. Vocês são quantos irmãos? Bom, do primeiro casamento do meu pai, nós somos 3 homens e uma mulher, a caçulinha. Ela hoje mora em Natal, Rio Grande do Norte. Qual o nome deles? João André, Anir André, Amir. Meu pai acho que pensou em fazer uma dupla caipira, mas não deu certo. Amir e Anir. Vânia Lúcia. Vânia. Do segundo casamento do meu pai, também 4 hoje. Só que 3 mulheres e um homem. Então, primeiro, 3 homens e uma mulher. Segundo, 3 mulheres e um homem. É Wanda, Ângela, Roberto, Marisa. Então, isso é a família, meus irmãos. Nome da esposa? Minha esposa atual, Belquice, conhecida por Bel. Bel. Sim. O senhor tem quantos filhos? Do meu primeiro casamento, eu tenho 2 filhas. Lígia, mãe da Ana Luísa, e a Lília Mara, mãe do Dude, do Tiago e da Isabela. E do meu segundo casamento, a Fernanda, solteira, arquiteta, e o Ricardo, que é o caçulinha, né, que hoje está fazendo engenharia de produção na UNB. Então esse é o núcleo familiar. O senhor falou o nome do neto já com apelido, né? E deve ser aquele neto que garra no pescoço e vai para tudo quanto é lado. Os netos do senhor, então, acredito que deve ser tudo assim. Os netos são doidos, né? Loucos com a fazenda, mas a mãe e o pai hoje são empresários. Então existe uma dificuldade de sair de Brasília para vir, mas eles adoram fazenda, né? Porque normalmente o jovem, enquanto menor, gosta muito da área rural, né? Sim. Depois entra na fase de adolescência. Normalmente a área rural tem que ser acompanhados de amigos, não é isso? E depois de um certo tempo, um pouquinho mais velho, volta à origem, né? Volta a apreciar essa área rural, que é essa coisa maravilhosa que nós dos filhos temos. e netos, tem algum pendendo aqui para o lado agro? Não. Esse, na verdade, é um dos problemas que eu me deparo. Eu não tenho sucessor, né? Quem poderia me suceder aqui não tem essa afinidade com a área rural. Então esse é um problema. E na verdade esse é um problema quase que geral da atividade rural, né? Problema sucessor. É verdade. O que na opinião do senhor pode ser feito quando há casos como do senhor que não tem um sucessor rural? O que o senhor pensa? Acredito eu que por várias vezes o senhor já pensou isso. O que eu posso fazer, né, para trazer os meus filhos ou netos aqui para poder dar prosseguimento nessa atividade que o senhor herdou do pai do senhor? Mas eu já, claro, a gente pensa muito nisso aí, está sempre pensando, mas eu acho que eu cheguei à conclusão que talvez não seja esse o caminho, tá? Eu acho que o caminho mesmo que eu tenho que trilhar é eu tocando isso aqui, e vou tocar a fazenda, porque o meu projeto de vida são 110 anos, tá? Ô, beleza! Deus com abençoe. saúde. Com claro, saúde. Aqui tem brincadeira, mas esse é o meu projeto de vida. Enquanto eu estiver condições de tocar a fazenda, eu vou tocar. E vai chegar um determinado ponto, é claro, se até lá não aparecer um sucessor, eu vou colocar à venda a fazenda, não sei quando, deve demorar aí muitos anos. Mas eu não queria vender uma fazenda, eu não queria vender terra e animais, gado de leite. Eu queria vender um negócio. Sim. Um negócio funcionando, tá?
mostrando, olha, esse negócio funcionando dessa forma te dá um resultado tal. Eu queria vender um negócio. É essa a minha intenção. É essa a ideia. O que o senhor está falando aí é muito importante, porque há alguns anos atrás, eu quando era menino falava, vamos para a roça. Menino, vai estudar, senão você vai para a roça. Hoje o menino tem que estudar, senão não vai para a roça. Hoje, o senhor está falando aí que participa do Educampo, né? Uma forma de estar fazendo o melhoramento da atividade do senhor aqui. Mas o quanto que o senhor puder pegar de informações, cursos, oficinas, palestras, quer dizer, buscar informação e trazer isso para dentro da atividade do senhor, ainda é pouco. Ainda é pouco. Você tocou num ponto muito importante aí, e talvez eu gostaria de mencionar aqui alguma coisa muito vinculado a isso. Veja bem, fazenda, aliás, qualquer negócio hoje, fazenda você tem que ter um olhar empresarial. Tá? Não dá mais para você pensar em fazenda como antigamente, como eu tive e participei. Hoje qualquer negócio você tem que ser profissional. Hoje não tem mais espaço para amador. Não tem. E a fazenda de leite é muito complexa. Eu sempre falo, pessoal, meus amigos, eu digo o seguinte, olha, a pessoa hoje que conseguir fazer uma boa gestão numa fazenda de leite, ele está preparado para administrar qualquer outra empresa. Porque as exigências, tá, e o planejamento é muito forte nisso aí. E, por exemplo, um exemplo muito simples. Não estou nem me referindo a planejamento de longo prazo, tá, de 5, 10, médio prazo, longo prazo, 5, 10, 15 anos. Não estou me referindo a isso. Sim. Eu estou me referindo, por exemplo, mês de junho, a gente para definir qual a área que a gente tem que preparar para produzir milho, para preparar silagem para a seca do ano seguinte. É verdade. Porque se eu não fizer isso e não preparar a terra, eu não planto. Não plantei, eu não tenho comida. Não tem comida, você não produz. Porque qualquer tipo de comida que você prepara para o animal, não importa. Tá? Não importa se é cana, se é capim, se é milho, se é sorgo, não importa. Mas um ponto é fundamental, o animal tem que comer a quantidade que ele necessita, ele tem que comer. Sim. Agora, a qualidade da alimentação, você tem que balancear com a qualidade do seu animal. Sim. Não é isso? Sim. Um animal de 15 quilos, por exemplo, você toca esse animal tranquilamente com uma boa cana, um bom canavial, não tem problema. Um animal de 50 quilos de leite dia, na minha concepção, você tem que usar silagem de milho para você conseguir essa produtividade desse animal. Então você tem que balancear a coisa. Entendi. A genética, a capacidade de produção do seu animal, a exigência daquele animal com a alimentação que você tem que dar para ele, a qualidade da alimentação. Agora, uma coisa é certa, repito, o animal tem que comer à vontade. Você não pode dar só 10 ou 20 ou 50% do que o animal necessita em alimentação. Você tem que dar 100% da alimentação. Isso é esse aspecto. Tá? E tudo isso ainda correndo o risco de não chover na época certa? Não ter a água, porque às vezes até não chove, mas você tem o sistema irrigado, mas você não tem água para irrigar, então ainda tem esses outros detalhes que você tem que se preocupar, né? A experiência nossa aqui, ao longo dos anos, nós apanhamos muito, é claro. Nós preparamos alimentação para os animais para sobrar. Por exemplo, nós fizemos silagem aqui no final de janeiro, da safra atual. Eu tinha ainda estocado uma quantidade razoável de silagem da safra passada. Então eu sempre trabalho assim, exatamente prevendo essa situação. Porque tem ano que você colhe bem, como esse ano. Foi uma safra maravilhosa. Sim. Mas nós tivemos aí 2 anos atrás, não conseguimos colher. Foi muito baixa a produção. E aí, se você não tiver reserva,
você morre na praia. Então, o que nós fazemos hoje na fazenda? Para o gado de leite, em produção de leite, nós damos silagem de milho. Para o gado não produtivo, nós fornecemos hoje cana e capim. Capim elefante, né? Então é isso. Porque aí nós conseguimos reduzir custo com alimentação. Que, aliás, essa parte volumoso, hoje, na fazenda minha, que é o segundo maior custo, é volumoso. O meu maior custo hoje é concentrado, a ração, vamos dizer assim, ração, suplementos, minerais, etc. É o maior custo. Segundo lugar vem volumoso e terceiro lugar vem mão de obra. Então eu estava falando, esse olhar empresarial você tem que ter, né? E muitas vezes a pessoa preocupa em aumentar a produção. Veja bem, esse aumento de produção, aqui nós também, por experiência, depois de quebrar a cabeça algumas vezes, bater cabeça algumas vezes, nós aliamos o seguinte: tudo bem, olha, a nossa rentabilidade tem que estar aliada a crescimento. Ao contrário, sim, você cresce desde que você esteja admitindo a rentabilidade. Porque não é só produzir mais leite. Às vezes, quando você produz mais leite, o resultado é pior. Porque você só não faz o animal produzir leite. Para produzir leite, você tem que alimentar. Tem uma série de coisas por trás disso aí. Então, nós fizemos, e aí eu disse, nós crescemos lentamente. Por quê? Primeiro que usamos só novilhas da própria fazenda. E nós tivemos esse cuidado. A cada passo a gente analisava. E aí o projeto Educampo foi fundamental. Sem ele, sinceramente, eu não teria condições. E eu sou economista e eu sou administrador. Aliás, formado no CEUB em Brasília. Economista. E sinceramente, eu não conseguiria fazer esse trabalho com o requinte que nós estamos fazendo se não fosse o projeto Educampo aqui. Entendi. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar novamente o intervalo aqui, seu Ani. Depois do intervalo nós vamos falar sobre essas questões de apoio, né? Apoio de uma Copervap, apoio de uma Emater, por exemplo, apoio dos órgãos mais interessados, né? Seja ele do governo estadual, do governo federal, até do próprio município. Não sai daí, é já já. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? De volta com o Paracatu Rural, nesse programa especial aqui de domingo, essa prosa bacana no campo com seu Ani, que está ensinando muita coisa para mim e eu acredito que para você também, produtor rural. Seu Ani, no bloco anterior estava falando da importância do Educampo, né, que é um apoio técnico que veio para o senhor, que já tem 2 cursos superiores, né, e que para a atividade leiteira está sendo muito importante. E a gente conversando aqui no intervalo, inclusive com o apoio do Alisson, médico veterinário da Copervap, que está aqui conosco com o Paracatu Rural, trouxe o Paracatu Rural aqui para a fazenda para a gente poder ter essa prosa. Obrigado, Alisson. Ele estava falando que existe um ponto de equilíbrio, né? Para o produtor rural crescer, ele não pode crescer o que ele quer, ele tem que crescer o que não vai fazer ele perder dinheiro. Né? Muitas das vezes, se ele cresce de uma forma errada, sem um equilíbrio, custos e renda, ele
pode cair no lucro dele, né? Então pode ter esse grande problema. E um curso como o do Educampo ajuda muito o senhor aqui nessa tomada de decisão, na escolha do melhor animal, no momento certo de fazer a preparação do solo, todos esses detalhezinhos. Um curso como o do Educampo, um apoio como o do Educampo é muito importante. O projeto Educampo primeiro que tem um Sebrae por trás disso aí. O Sebrae é uma entidade hoje temos que tirar o chapéu, Sebrae. Verdade. A cooperativa tem outros projetos também, muito bons, muito bons. E é claro, o Educampo hoje, além de ver esse aspecto, vamos dizer, econômico, financeiro, esse equilíbrio, esse apoio dele é fantástico. Porque às vezes vem a ideia para a gente o seguinte, olha, mas mal pensada, né? Eu quero hoje aumentar 300 litros de leite meu gado. Mas peraí, tá bom. Para você aumentar 300 litros de leite, o que você precisa para aumentar os 300? Não é só alimentação. A mão de obra, por exemplo. Se você tiver que colocar, eu disse, aqui na nossa fazenda, o nosso caso específico é o terceiro maior custo hoje. Se eu aumentei essa mão de obra e não aumentei proporcionalmente essa produção de leite, eu vou desequilibrar. E não é só fazenda de leite, mas principalmente fazenda de leite, você trabalha com centavos. É seu limite, né? Você está sempre trabalhando no limite. Então, qualquer vacilo, você desequilibra. E quanto maior, por que eu estou dizendo quanto maior? Se você produz 100, 200, 300 e não deu certo, você desequilibrou, você quebra. Mas se você produz 3.000 e desequilibrou, o tombo é maior. Né? O golpe é maior. Então, esse cuidado tem que ter, desde o pequeno até o grande produtor. Outro aspecto com relação a essa assessoria, né, essa assistência técnica, por exemplo, o Educampo hoje me ajuda e me orienta muito com relação à parte de sanidade, parte produtiva, a parte reprodutiva do animal. A gente acompanha isso aqui dia a dia, o que está acontecendo. Nós criamos aqui na fazenda, por exemplo, um sistema de informação, porque qualquer negócio você tem que ter informação dele. Sim. Você tem que ter o domínio do que está acontecendo no seu negócio. E eu criei, como eu fico em Brasília e o pessoal aqui, eu criei um sistema, quebramos cabeça também aí algumas vezes, mas nós achamos aqui uma solução que eu reputo muito boa e muito simples, que é uma agenda. É uma agenda. Eu deixo a agenda no curral e as pessoas anotam tudo que aconteceu no curral naquele dia. Absolutamente tudo. Porque na dúvida, anota. E eu filtro isso depois. Sim. Na dúvida tem que anotar. Então eu criei essa agenda e existe essa disciplina. Você tem que fazer a anotação diária do que está acontecendo. É uma vaca que foi coberta, é uma vaca que deu um problema de mastite, qual a teta, qual o produto que eu joguei naquilo para curar aquela vaca. É a vaca que está sinalizando para mim, porque o animal conversa contigo. Você passa a entender, né, a mensagem dos animais. É uma vaca que ao vir para o curral, ela vem, por exemplo, de pescoço baixo. Essa vaca provavelmente está com problema de casco. Então, você pensar em fazenda de leite, você tem dois grandes problemas. Tem mastite, casco. E são coisas que você tem que tomar medidas preventivas. Aliás, é praticamente tudo. Quando você adota medidas preventivas, o seu custo é muito menor. O sacrifício do animal praticamente não existe. Mas se você deixar passar, não tomar medida preventiva e depois você adotar a medida corretiva, primeiro é o sacrifício do animal, né? E segundo, o custo disso aí, que você vai perder, não é só em termos de medicação para tratar do animal, mas é a perda da produção de leite que você tem. Então, aqui na fazenda, nós adotamos muito essas medidas preventivas. Tá? E agora, se nós criamos a agenda, que é uma coisa extremamente simples para a pessoa anotar, e eu em Brasília, a cada 2 dias eu recebo essa informação. É uma foto da página da agenda. Chega em Brasília, em 10 minutos, eu pego aquilo
lanço meu computador, eu tenho histórico, está acontecendo isso. Às vezes eu retorno a mensagem dizendo o seguinte, olha, adota essa e essa providência com relação a isso. Porque não basta você só anotar a agenda. Você tem que recolher, processar essa informação e dar retorno. Sim. Tomar medidas de retorno, tá certo? Às vezes é com o funcionário, às vezes você mesmo vai tomar medida. Sim. Ela tem que ser trabalhada. Ou seja, você tem que usar e mostrar que aquela informação que você fez, você está sendo útil para você. Sim. E todas essas informações eu repasso para o projeto, o pessoal, o representante do projeto é do campo. E ele trabalha isso, o processo. Quando ele chega aqui na fazenda, ele tem tudo da fazenda, tudo. A equipe tem que andar totalmente afinada. A equipe Não tem está como. afinada. E aí a gente dá o retorno. Ele chega, dá o retorno para a equipe, eu dou o retorno quase que diariamente de Brasília para cá, mas quando chega aqui também no final de semana, eu venho na turma. Fala, escuta, gente, olha, vamos melhorar isso, vamos. Então é nessa linha. Então foi uma coisa, um achado, vamos dizer, sei lá se é um achado, que nós fizemos na fazenda, que foi extremamente simples. E nós temos essa informação. Nós temos a informação. Sueli, o que o senhor diz hoje a gente falou agora há pouco, né, que o produtor rural que se preocupa com a qualidade do produto, que é importante, porque, como o senhor mesmo falou, é um produto que o senhor está produzindo principalmente para uma criança, né, uma criança que precisa desse alimento aí, muitas das vezes, às vezes é até o único alimento, né, as pessoas mais simples, para a criança, ali é um copo de leite com um biscoito. Bom, as medidas que são adotadas, né, principalmente por parte de governo federal, estadual, essas medidas o senhor acha que estão sendo válidas, né? Essa preocupação de estar apertando ali o cerco com relação à produção de leite, que é o caso que a gente está discutindo aqui. O senhor acha que isso é válido? Eu acho que sim, é válido. Muito válido. Eu acho que falta, talvez, assistência ao produtor. Porque eu acho que é claro que o produtor poderia tomar iniciativa, ele procurar assistência técnica. Mas o produtor que não toma a iniciativa de procurar, a assistência deveria chegar até ele. Eu acho que falta no nosso país, eu sempre falei isso ao longo dos anos, eu acho que falta uma integração aí, nível nacional, federal, estadual, municipal e comunidade. Mas, se o governo federal tem um projeto, coloca técnicos para dar assistência. Coloca técnicos, faz convênio com a universidade, sei lá. Chama as secretarias de agricultura estaduais, chama as cooperativas, chama a secretaria de agricultura municipais, chama sindicatos de produtores rurais, chama as associações, que eu falei da nossa associação do Morro Agudo. Gente, isso tem que ser integrado. Porque se o técnico chegar na propriedade do produtor, primeiro ele tem que estar preparado para vender a ideia do produtor. Não é só chegar lá na propriedade e dizer, olha, eu estou aqui para a gente fazer um projeto para você aumentar o leite. Não é isso. Ele tem que vender para o produtor essa ideia de que ele pode e deve crescer. Porque ele está no negócio. E aquilo é a vida dele, é a sobrevivência dele, né? É o pão do dia a dia. Sim. Então, eu acho que falta isso. Talvez pudesse melhorar muito isso aí, sabe? Porque, veja bem, se você chega hoje, a pessoa tem 10 vacas. Mas vacas improdutivas, ou vacas de baixa produção. Ele não tem um canavial suficiente para tratar daqueles animais na época da seca. Eu acho que aí o técnico poderia chegar e falar, escuta, rapaz, vamos plantar aqui 1 hectare de cana, nós vamos conseguir a muda para você. E nós vamos acompanhar o plantio e a adubação desse canavial. E no primeiro dia que você for cortar, vai ter um técnico aqui para como você vai cortar adequadamente essa cana, oferecer seu animal. Faz um desafio para o produtor. Diz para ele assim, vamos um desafio, vamos fazer o teste, vamos fazer só com 1 hectare de cana, e vamos tirar esse gado aqui de baixa produção, você tem 10 vacas, vamos deixar 5 só, que vai te produzir mais do que as 10, né? Eu acho, é mais ou menos essa linha, sabe, que eu acho que está faltando nesse país, que poderia melhorar demais. E eu concordo plenamente com o senhor. Enquanto o senhor estava falando aí, eu fui viajando, e a gente pensa o seguinte, quando
quando os governos se preocupam em manter o produtor rural cuidando e ganhando dinheiro, ele vai evitar um problema lá na frente. Vou chegar longe aqui agora com esse negócio. O produtor rural está ganhando dinheiro, precisa de contratar mais gente. Ou seja, é um a menos que o governo vai ter que sustentar com Bolsa Família, por exemplo. Hoje é Auxílio Brasil. Mas se esse produtor rural não tem assistência técnica e quebra, aí já começa a demitir pessoas, ou ele mesmo já começa a depender do governo por algum auxílio, algum benefício do governo. Quer dizer, fica muito mais caro para o governo, seja ele federal, estadual, municipal, de acordo com a sua competência, é muito mais caro sustentar essa pessoa que não deu certo do que dar assistência para aquela pessoa dar certo, né? E outra, se o produtor rural está produzindo bem, está alimentando o país, está ajudando a cuidar de determinados, por exemplo, forma uma cooperativa que vai exportar, traz divisas para o país. O país todo está crescendo. Então, o governo que pensa em levar essa assistência técnica, no caso que a gente está conversando aqui, para produtor rural, né? Mas do jeito que ele pense também nas outras atividades, em levar conhecimento, levar informação e capacitar essas pessoas para sempre produzirem mais, melhor e com qualidade, todo o país ganha. O governo ganha indiretamente, recolhe mais impostos, né? Consegue uma sonegação menor, porque boa parte das pessoas que sonegam impostos, a gente pode até falar assim, sonegam porque não tem dinheiro para pagar. Tem que escolher entre pagar um imposto, sonegar um imposto, ou dar comida para o filho. Alguns também é por sem vergonhice mesmo, mas quer dizer, se você está ganhando bem, está indo tudo certinho, você quer seguir uma vida correta, ele vai recolher o imposto tudo certinho, pagar para quem tem que pagar e viver aquela vida dele tranquila sem nenhum problema. O senhor acha que é mais ou menos nesse sentido? Eu acho sim, e você, talvez um ponto que eu acrescentaria aí é talvez resolver-se em parte o problema de sucessão. Porque se a pessoa é um produtor rural, está ganhando dinheiro, o filho está junto. Tá? E o problema também a saída do homem do campo, né? Verdade. Que sai porque não dá mais. Ele não consegue sobreviver com aquela atividade, ele vai para a cidade. Chegou na cidade, ele precisa de casa, de energia, de água, de transporte e um auxílio, ou de um emprego. Ele poderia ter esse emprego na fazenda, ele poderia trazer a família para trabalhar se ele estiver ganhando dinheiro. Então eu acho que é por aí. E com relação a essa assistência técnica, e eu sempre estou falando projeto do campo, que é o meu projeto, mas qualquer assistência técnica é válida. Por exemplo, a nossa fazenda aqui, nós formamos as nossas futuras matrizes. Formamos. Veja bem, como é que você forma uma matriz? O que a gente pensa quando vai formar uma matriz? Eu quero que aquela futura matriz, que ela chegue ao primeiro parto mais nova possível. Mais nova possível. Agora, como se faz isso? É claro que se você tratar melhor esse animal, e aí é desde o momento que a vaca pare. Ela pariu, você está com a bezerra. Essa bezerra tem que ser um tratamento adequado para ela. Se ela for uma futura produtora de alta produção, você tem que dar um tratamento especial. Mas veja bem, a vaca pare. Se depois de 3 meses, 100 dias, ela não apresentou cio, o veterinário tem que entrar no circuito. Porque se ela saiu no cio com 90 dias e você conseguiu inseminar, fazer a cobertura do animal, emprenhar o animal, ela vai produzir um bezerro a cada ano. Consequentemente, vai aumentar a produção daquele animal ao longo da sua vida produtiva. Então veja bem, então você começa por aí. A vaca pariu, 90 dias depois você tem que ver, ou 90 ou 100, de acordo com cada fazenda, você tem que ver se a vaca saiu no cio. Se não saiu, intervenção de veterinário, ver o que está acontecendo. Será que está com algum problema aí nos órgãos reprodutivos, vamos dizer assim? O veterinário vai dizer. Ou seja, você tem que estimular, você tem que inseminar, ou fazer cobertura daquele animal. Se você faz cobertura, você tem que ver, e você é
Você está formando, está pensando em uma futura produtora. Se você tem touro, o touro tem que ser de qualidade. E muita qualidade. Se você tem sêmen, você tem que procurar comprar um sêmen também de qualidade. Você inseminou a vaca, você tem que preocupar com a prenhez, com a confirmação da prenhez. Tá certo? E a vaca vai sendo cuidada, produtivo. Em um determinado momento, você tem que secar aquela vaca, porque ela precisa pelo menos 60 dias para recuperar. Mas se você não tiver informação, a data que ela foi coberta, é muito provável, e às vezes acontece, do animal parir dando leite. E aí, essa lactação foi pro brejo. Você não consegue uma alta produção, é claro. Mas então, o que eu estou dizendo é o seguinte, então, aí nasceu o pré-parto, a vaca tem que ser tratada também em pré-parto. Por quê? Ela está sendo preparada para agora, naquele momento, te dar a bezerrinha que você formou. Não é isso? Sim. Ao parir, você tem que ter um tratamento especial para a vaca, mãe, e você tem que ter um tratamento especial para a fêmea. E aí vem aqueles dois aspectos fundamentais, que é o cura de umbigo, que é você fornecer o colostro imediatamente para o animal. Então, veja bem, a bezerrinha, os primeiros dias é como um bebê. Você tem que dar tratamento para ela como um bebezinho. E aí você vai trabalhar esse animal para ele desenvolver o mais rápido possível, para ter condições de parir o mais cedo possível. O que eu quis dizer com isso? Eu quis dizer que desde que a vaca pariu o bezerrinho, que você vai dar todo esse tratamento para ela, você tem que preparar para ela te dar novamente, se possível, dentro de um ano, uma nova fêmea. Né? E essa bezerra, novilhota, você vai tratar, ela tem um custo maior. É claro que tem, porque ela vai parir, vamos dizer, 6 meses antes do normal. Ela tem um custo maior, mas esse custo é compensado pela que você está transformando 6 meses antes um animal improdutivo agora em um animal gerador de renda. Sim. Tá certo? Entendi. Então ela vai dar leite para você durante 6 meses, ela vai antecipar essa produção de leite durante 6 meses. Então isso, na verdade, é um ciclo. Por que eu estou falando isso? Porque fazendo leite você não pode pensar só em um determinado segmento, só em uma determinada etapa. Você tem que pensar num ciclo completo. É verdade. E pensar 2, 3 anos à frente. Exatamente. E por isso tem todo você, pô, tá bom, mas esse animal precisa comer, precisa alimentar, tá bom. Para alimentar, aí vem aquele processo que nós já falamos aqui. Entendi. Eu vou chamar de novo o intervalo e a gente volta daqui a pouquinho pro último bloco aqui dessa prosa que tá muito boa. Eu tô aprendendo, não sei se você tá, mas eu tô aprendendo bastante coisa aqui. Olha que eu nem fazenda não tenho. Uma hora chega. Sai daí não, é já já. O programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que o seu programa vai ser, a sua marca, ela vai aparecer nos 4 cantos aqui do Noroeste Mineiro. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube. E aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então você que é empresário rural aí, ó, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu, pessoal? De volta com o seu Paracatu Rural, proseando aqui na fazenda, nesse domingão gostoso, com o seu Anir, produtor de leite. Rapaz, que história bacana. Eu falei no final do bloco anterior que eu tô aprendendo bastante aqui, seu Anir. E tá sendo uma prosa muito gostosa, acredito eu que todo mundo tá gostando também, porque o senhor tá dando uma aula pra gente aqui sobre a produção de leite, viu? Tá dando uma aula aqui. Isso aí, com certeza, as pessoas da cidade aqui... o leite vem da caixinha. Não, o leite vem da vaca, mas é encaixado e tal, bota na caixinha, tudo. Faz, não sabe qual é o processo, não sabe do dia a dia, não sabe dessa preocupação que você tem que cuidar aí 2 anos, 3 anos, né? Acredito eu que quem está ouvindo isso aqui tá... Nossa, não sabia disso. É uma atividade gratificante, né, seu Anir?
Aliás, eu acho o seguinte, toda atividade, quando você luta por ela, né, quando você tem um objetivo a alcançar e você consegue atingir, é gratificante. Sim. Né? E a fazenda de leite eu reputo como uma das mais complexas. Uma das mais complexas. Sim. Então, quando você consegue atingir aquele seu objetivo, apesar, né, do trabalho, da dedicação que isso exige, é muito gratificante, tá? Muito. E cada fazenda tem uma característica individual, não é, Sueli? Cada fazenda tem uma característica, então é aquilo, né? Você não pode, você deve pegar do seu vizinho, do seu amigo, daquilo que você consegue ver, ouvir e entender, e hoje tem uma facilidade enorme, né? Hoje você tem informação muito fácil e abundante. Sim. É abundante. Agora, você tem que pegar os pontos positivos de cada fazenda e fazer as adaptações devidas para a sua fazenda. Né? Um ponto que a gente havia falado anteriormente aí, abordado, foi com relação... Hoje você não vê, por exemplo, uma fazenda de leite abrindo franquia. Todas as demais atividades que você imaginar nesse país, temos franquia. Fazenda de leite não tem. Por quê? Cada fazenda de leite tem as suas características, tem as suas peculiaridades. Entendeu? Então, é por aí. Seu Ani, a gente está chegando aqui no final do programa, mas eu quero agradecer muito a participação do senhor, a abertura. A gente às vezes fala assim com a pessoa, a gente tem que cruzear 1 hora. Não, mas 1 hora é muito. Aí quando vai chegando no final do programa, eu falo assim, nossa, já passou 1 hora já? Então eu queria deixar esse momento aqui para o senhor poder dar aquele último recado, que o senhor está com desejo de expor, né, para os nossos ouvintes e internautas, sejam eles aqui de Paracatu, que nos acompanham pelo rádio, ou das cidades vizinhas, ou ainda aqueles outros que vão acompanhar pela internet em qualquer lugar do planeta, desde que tenha então um celular para poder assistir um vídeo no YouTube, que é onde a gente também leva o Paracatu Rural. Bom, eu diria o seguinte, administrar qualquer negócio exige dedicação, exige persistência, exige muito trabalho, né? E amor. Amor. E fé. Eu acrescentaria isso aí, tá? Qualquer negócio. E principalmente a fazenda de leite. E talvez, por essa razão, é que eu tenho esse gosto especial por fazenda de leite, né? Porque o desafio é muito grande. Eu já tive empresas com outras atividades e eu não senti dificuldade na gestão dessas empresas, não senti dificuldade. Aliás, eu, de certa forma, senti até uma facilidade. Agora, a fazenda de leite, rapaz, quando você diz, olha, eu estou dando aula, na verdade não estou dando aula, eu estou transmitindo a vocês a experiência de mais de 50 anos na produção de leite. Eu apanhei muito, cara, quebra-cabeça demais, sabe? Mas aí você tem que ter persistência. Sim. Né? Apanhou, você tem que receber aquela falha como um aprendizado. Opa, agora eu aprendi. Nisso eu não erro mais. Eu imagino que deve ser muito gostoso a sensação vitoriosa sobre aquele problema que o senhor enfrentou 1 ano, 2 anos atrás. Isso aí você tem que estar preparado para absorver, levantar a cabeça e seguir em frente, né? Quando uma coisa não dá certo, falhou, você tomou um prejuízo grande. Não, tudo bem, e faz parte da vida empresarial. Aliás, faz parte da vida como um todo, né? Você tem que seguir em frente, você tem que estar sempre ligado nesse aspecto, tá? E eu queria falar da cooperativa, da importância da nossa cooperativa, eu gostaria de reprisar isso aí. Rapaz, a cooperativa de Paracatu hoje é fundamental, principalmente para o pequeno produtor. Se você analisar, e praticamente todos os anos isso acontece, né? Isso é recorrente, os grandes laticínios, quando precisam de leite, eles vêm
e começa a pescar, identificar os grandes produtores, é claro. Porque o custo de captação para eles é mais barato quanto maior a produção de leite eles conseguem, o produtor de leite conseguir. Sim. Então, cada vez que entra um laticínio desse, por exemplo, na nossa comunidade, e leva alguns grandes produtores, o custo de captação para a cooperativa aumenta, é claro. Porque para a nossa cooperativa não importa se ele está a 80, 70, 100 quilômetros, se ele produz 10 ou 20 ou 30 ou 100, a cooperativa vai e busca, faz a coleta. Mas só que se alguém de fora, se um laticínio de fora levou os grandes produtores ali de determinada linha, o custo de captação da cooperativa vai aumentar. Sim. Claro. Esse é um aspecto. Então, é importante demais a cooperativa e nós, como sócios, como associados, como donos da cooperativa, nós temos que lutar por isso. Nós temos que lutar. Verdade. E diria mais, rapaz, hoje qualquer negócio, repito, mas principalmente fazenda de leite, você tem que ter persistência. Você tem que lutar. Né? Você tem que ter fé. Você tem que acreditar. E mais, você tem que trabalhar, trabalhar e trabalhar. Muito bem, muito bem. No sul do país o cooperativismo ele é muito mais forte do que aqui na nossa região. Mas o que o senhor acabou de falar aí agora é muito importante, porque o pequeno produtor, ele custa muito caro para a cooperativa, mas ele, sendo dono da cooperativa, ele também está pagando caro por aquilo. Então, o pequeno produtor é importante também buscar aumentar a sua produção sustentável, para que até ele mesmo venha ganhar na hora de receber ali o lucro, né, do ano, né, fazer a divisão dos lucros, enfim, da cooperativa. E aquele grande produtor tem que também incentivar os pequenos produtores. Olha, gente, vamos lá, vamos melhorar a qualidade do leite seus, vamos melhorar a produtividade suas, porque isso é benéfico para toda a cooperativa, né? Se é uma cooperativa, quando tem lucro, todos ganham. Quando tem prejuízo, todos pagam. Todos pagam. Todos pagam. Muito bom. Muito obrigado pela participação do senhor no Paracatu Rural. Muito obrigado. A gente tem algum tempo já combinando o dia certo de fazer essa gravação, e hoje eu entendi um pouquinho também, porque é bem corrido o dia do senhor estando lá em Brasília, Paracatu, enfim. Mas com certeza todos nós estamos ganhando. Eu acredito que o senhor está ganhando algo que a gente conversou aqui, uma lembrança, o nosso ouvinte, o programa. A gente agradece muito a Coopervap por ter dado esse apoio, o Alisson que está aqui conosco, médico veterinário, Valdir Rodrigues e toda a diretoria da Coopervap. Muito obrigado aí pela parceria com o Paracatu Rural. E até o próximo domingo. A gente vai estar de volta aqui com mais uma Prosa no Campo. Obrigado, senhor Ani. Muito obrigado, pela oportunidade. Gente, tchau, tchau. Fique com Deus. Paracatu Rural apresentou Prosa no Campo. Apresentação Francis de Oliveira. Todos os domingos, às 6 horas da manhã, pela Rádio Boa Vista FM. E a partir das 9 horas da manhã, nas redes sociais do Paracatu Rural. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.